Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu vim mostrar para vocês como que eu fiz a minha poltrona. Esse vídeo, ele é especial para as meninas dos grupos de decoração que eu participo, as que queriam saber a maneira como eu fiz, então eu vou tentar passar para vocês a maneira como foi feito. Eu espero que dê para vocês entender certinho. Essa é a poltrona que eu reformei. Bom, eu comecei fazendo a parte do assento. Eu fiz a parte das costas e a parte do assento. Eu não estou fazendo essa parte de trás, não. Na verdade, eu vou fazer a parte da frente, mas eu comecei colando assim por trás. Então, eu passei a cola quente bem ali na junção da costura, que eu fui seguindo o desenho da poltrona. Onde tinha costura, eu fui cortando o tecido e fazendo por partes, igual era o desenho da costura. Então eu passei aí a cola quente e coloquei o tecido. Aí vocês vê que o tecido, esse lado que tá voltado para mim, na verdade ele é o lado do avesso, que eu escolhi para usar o lado da que vai aparecer na poltrona, o outro lado que ele é mais cinza, dá uma tonalidade mais escura. Então esse lado que vocês estão vendo para mim é o lado do avesso. Aí depois de eu ter passado a cola quente, colado bem, colado as beiradinhas, aí eu virei o tecido para frente da poltrona, como vocês vão ver aí. Aí eu fui só ajeitando o tecido, eu não tinha colocado cola ainda não. Mas eu fui ajeitando o tecido para ver se a largura ia dar certinho e ver principalmente a maneira como eu ia ter que fazer, como que eu ia ter que encaixar as dobrinhas que eu ia ter que fazer. Então primeiro eu posicionei o tecido para mim ver como que ia ficar. Aí sim, depois de eu ter uma noção daquilo que eu queria, aí eu passei cola bem na junção entre o encosto e o assento. Eu dei uma puxadinha e tentei colocar a cola o mais para dentro que eu consegui. E aí então eu fui forçando o tecido para ele entrar aí nessa junção. Aí depois eu passei de novo a cola quente, só que dessa vez na junção também, mas mais voltado para o lado do assento. Porque primeiro eu tinha passado bem na junção, mas do encosto. E agora eu tô passando na junção, mas no assento. Aí é só ajustar bem, passar bem a mão, apertar bem o tecido para ele entrar naquele vão, para ele ficar bem preso lá dentro. As laterais também eu fui passando a cola e fui colando o tecido. E nessa parte eu não cortei o excesso. Nessa parte eu só fui passando a cola e trazendo o excesso para o lado. Do outro lado vocês vão conseguir ver melhor. Então, eu fui passando a cola e ali em cima, onde tem aquela curva, a gente precisa fazer umas dobrinhas, ajustar bem o tecido. Então, eu fui colocando a cola quente, dando uns pinguinhos de cola e ajustando a maneira como eu queria que o tecido ficasse, para ficar bem ajustado. E aí, então, nessa parte eu fui esticando o tecido, ajustando bem aonde eu ia encaixar, onde eu ia colocar a cola, para mim medir essa volta que ela tem ali na frente, que ali também, aí também ela tem uma junção, tinha uma costura, então eu não quis deixar o tecido inteiro. Aí eu cortei sobrando um pouco de onde ia dar a medida, aí eu fiz esse corte para poder retirar o excesso.
Aí depois do corte feito, eu dei uma dobradinha e fui colando bem rente aonde era a costura. Aí eu resolvi virar a poltrona porque ficava mais fácil colar certinho. Foi só ir dobrando, passando a cola e ajustando bem certinho. E aí nesse cantinho a gente precisa ajustar também, fazer tipo um franzido, fazendo umas dobrinhas, a gente vai colocando a cola quente e vai trazendo o tecido, fazendo umas preguinhas para fazer esse arredondado aí. E aí eu fiz isso dos dois lados. Foi. Posso te passar uma caixa quando você escolher o cor mesmo? Sempre construa ele do lado de uma escola. Ou perto, bem perto. Porque aí na hora da saída você vai ter muito lucro. É, porque a criançada vai gastar o dinheiro lá, né? Uhum. Todas as casas são limpas e do outro lado faz. Você sabia disso? Eu vou me falar isso, que você faz por.
Para fazer o acabamento nessa parte, que é a parte que fica meio franzida quando a gente está puxando essa parte arredondada, eu usei um pedacinho de tecido. Eu medi a altura dessa partezinha aí arredondada e cortei um pedacinho de retalho. Aí eu passei cola quente bem rente, numa linha reta, bem rente o braço da poltrona e colei esse tecido. Para ajudar a fixar, eu usei o ferro. Aí eu dobrei ele, trouxe ele para mim, para minha direção, e fui dobrando ele, fazendo as voltinhas, seguindo o arredondado do assento. Aí depois de dobradinho tudo certinho, aí eu fui só colocando a cola quente e colando para dar esse acabamento. Eu usei 4 pezinhos cromados. Na verdade, esse que eu comprei, ele tem 15 centímetros de altura. E esses pezinhos, eles são fixados com um parafuso. Aí, para fazer a parte de cima, esse que parece um acolchoadinho, eu medi um tecido na largura do assento e o comprimento dele eu queria que desse o assento e pegasse por cima do braço, sobrando um pouquinho de cada lado. Aí eu escolhi o lado contrário do que eu tinha escolhido para revestir a poltrona. Aí eu dobrei o tecido e eu costurei ele fazendo uma costura em cima e uma do lado. Aí depois eu colei nele uma manta acrílica. Passei cola aí nessas beiradinhas e colei a manta acrílica nele, em cima, só para prender ela. E aí eu virei o saco, no caso, pro lado que eu ia usar, que era o lado certo. E fechei a parte que estava aberta. E por cima eu passei uma costura assim, ondulada. Fui passando várias costuras nele, uma do lado da outra. E aí eu tenho a opção de usar ele assim, que foi o jeito que eu fiz pensando em usar ele assim, nessa posição. Ou eu posso usar ele também nessa outra posição, dessa maneira como vocês estão vendo. E aí, ele finalizado ficou assim.